Olá pessoal, bem-vindos novamente. Essa é uma sessão especial que preparamos para vocês. Então, você que já aproveitou das sessões do acampamento, é uma sessão especial para tratar do tema influenciar ou ser influenciado. Elton Chimene, esse jovem, vai nos guiar nessa conversa e nesse estudo, olhando para o que a Bíblia nos ensina sobre isso. Então, acompanhe aí e aproveite. Olá, querido adolescente. Espero que esteja a aproveitar ao máximo esse acampamento e espero que esteja a ser um tempo bom. Essas sessões que nós temos tido e essas oportunidades que nós temos tido também de conversar com os outros. E agora, nessa sessão especial que nós preparamos para si, gostaria de conversar consigo sobre um assunto muito interessante. Influenciador ou influenciado? Em que lado você está? E se você é é influenciador para que área? Para coisas boas, coisas positivas ou coisas negativas? Se você é aquele que é influenciado, a minha pergunta é influenciado para coisas positivas ou coisas negativas? E nesse tempo gostaria de conversar convosco sobre esse assunto. Baixa a sua cabeça que eu vou orar. Senhor Deus, queremos te agradecer por mais uma vez nos dar essa oportunidade de podermos aprender a sua palavra. Peço que o Senhor abra os nossos olhos, nossos corações para realmente entender a tua palavra e sairmos daqui, Senhor, edificados e encorajados a buscar cada vez mais crescer em comunhão e intimidade com o Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo eu oro, agradecendo e amém. Então é isso, adolescente. A cada dia que passa nós temos sido influenciados. A cada dia que passa nós temos sido bombardeados por várias coisas. Pela mídia, pelas pessoas, sociedade, pelos famosos e várias outras coisas que têm realmente nos influenciado e que nós temos ouvido. Não há como negar que somos bombardeados a cada dia que passa. Várias coisas, que muitas dessas coisas estão fora daquilo que é o padrão de Deus para nós. Mas a minha pergunta é, como é que você tem se posicionado em relação a isso? Qual é o padrão que você usa para realmente perceber se isso está ou não fora daquilo que é a vontade do Senhor? E nessa primeira parte, eu gostaria de te mostrar que o padrão que nós devemos usar, o padrão que nós devemos firmar nela, o padrão que nós devemos procurar, aprender e buscar dela, é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é a nossa única regra de fé e prática. É a Bíblia que vai nos mostrar o que é ou o que não é a vontade do Senhor. Quando nós temos a palavra de Deus como a nossa regra de fé e prática, ela irá definir a nossa conduta, irá definir a forma como nós reagimos, a forma como nós influenciamos os outros ou o que realmente podemos deixar nos influenciar. A palavra de Deus, ela deve ser o padrão que nós usamos para definir se algo está ou não fora da vontade de Deus. A Bíblia lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17 vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. A palavra de Deus, ela é útil para nos ensinar, para nos levar a perceber o que pode realmente nos influenciar, o que podemos deixar nos influenciar e para nos instruir em todas as áreas da nossa vida. Então a palavra de Deus deve ser a nossa regra de fé e prática. Ela é que deve definir a nossa conduta. E como eu falei, se nós tivermos a palavra de Deus como a base, como a nossa base, as influências negativas ao redor não irão nos levar a fazer aquilo que não agrada a Deus.
Deixa a Bíblia te influenciar. Deixa a Bíblia definir o que é que você deve fazer ou o que você não deve fazer. E dentre várias as coisas que nós ouvimos ao nosso redor, no nosso dia a dia, podemos perceber que muitas dessas coisas que nós ouvimos por aí, algumas estão fora daquilo que é o padrão de Deus, como eu falei. E aqui eu destaquei 3 áreas que eu quero conversar convosco nessa nossa sessão. 3 áreas. Quero destacar as coisas negativas nessas 3 áreas e quero destacar as coisas positivas nessas 3 áreas. As coisas negativas, chamam de coisas negativas aquelas que nos afastam daquilo que é a vontade de Deus. Chamo de coisas negativas aquelas que nos afastam de Deus e que essas coisas nós devemos rejeitar. E chamo de influências positivas aquelas que nós devemos abraçar, aquelas que nós devemos aproximar dela. E primeiro quero destacar as coisas negativas. E agora quero analisar convosco essas coisas aí negativas. A primeira área que eu quero analisar convosco é a área devocional. Na área devocional, precisamos primeiro entender que, segundo a Bíblia, o desejo de Deus, o alvo de Deus para vocês adolescentes é que vocês cresçam em intimidade e comunhão com o Senhor. É que vocês busquem crescer no vosso relacionamento com o Senhor Deus. Esse é o alvo de Deus. Mas o que nós encontramos a cada dia que passa, ou o que nós ouvimos, as influências, as coisas ao redor, são coisas que não vão de acordo com esse padrão, com esse alvo de Deus. E o que nós encontramos, as coisas negativas, são coisas que talvez nos influenciam a desconsiderar Deus. São coisas que muitas das vezes nos levam a procurar perceber que parece que isso de Deus são histórias do passado, ou essas coisas de Deus parece que não faz sentido. São coisas que ouvimos a cada dia que passa, que a tendência dela é nos afastar daquilo que é o Senhor, de Deus neste caso. São influências negativas. Mas não só. Tem outras coisas que realmente acontecem. Talvez vocês tenham ouvido por aí que essas coisas de ir à igreja são coisas de matrecos, são coisas para pastores, são coisas para aqueles que não tem nada a fazer na vida. São influências negativas que nós ouvimos a cada dia que passa, que a tendência dela é nos afastar de Deus. Mas não só. Talvez pelo medo e a vergonha das pessoas ao redor, talvez você nem sequer quer falar de quem Deus é. Talvez você nem opta em falar de Deus para os seus amigos, porque talvez tem medo de te chamarem de matreco. Talvez tem medo de ser zombado ou das pessoas rirem de ti. São influências negativas que nós ouvimos a cada dia que passa, que estão fora daquilo que é o alvo de Deus para nós. Eu falei que nessa área devocional, o alvo de Deus é que nós venhamos a crescer em intimidade e comunhão com Ele. É crescer no relacionamento com Ele. Mas o que nós vemos, essas coisas que eu destaquei, são coisas que não estão dentro desse padrão. Nos afastam de Deus. Não cooperam para nós crescermos em intimidade e nem em comunhão com o Senhor. E a outra área que eu quero destacar também, coisas negativas que nós temos ouvido, que as pessoas também falam, que tendem a nos influenciar ao redor, é nessa área, a segunda área, que é na área sexual. Na área sexual, precisamos lembrar também qual é o alvo de Deus para nós nessa área. O alvo de Deus na área sexual para nós é que nós venhamos a desenvolver uma sexualidade santa e sadia. Parece que na mídia, na internet e outros meios, parece que nenhum produto é comercializado se não houver um fundo de apelo sexual. Basta observar algumas publicidades. Por exemplo, para vender um carro, é provável que você veja lá uma publicidade de uma mulher, talvez seminua ou nua, porque a mídia parece que não sobrevive sem um fundo de apelo sexual. Então nós ouvimos coisas que estão nessa área da sexualidade, que muitas delas estão fora daquilo que é o padrão de Deus. A mídia está carregada de sensualidade. Revistas
TV, internet, os meios de comunicação, WhatsApp, Facebook, coisas dessa natureza. E nós esquecemos que o plano ideal de Deus para o homem e a mulher é desfrutarem de uma sexualidade santa e sadia. Mas aonde que deve ser desfrutada essa sexualidade santa e sadia? É dentro do plano, é dentro do casamento, que é o plano que Deus desenhou para o homem. Você pode parar e olhar o que realmente está ao redor. Nessa área da sexualidade, em vez de correr em direção a esse alvo de Deus, que é buscar desenvolver uma sexualidade santa e sadia, nós encontramos coisas que nos afastam desse propósito. E eu quero destacar aqui algumas coisas. Essas coisas são coisas que, por exemplo, nos influenciam a praticar a masturbação. Que são coisas que é uma prática que está fora daquilo que é o padrão de Deus. É uma prática egoísta e pecaminosa. Mas as pessoas aí ao redor, a mídia, vai dizer que é algo bom. Os seus amigos talvez vão também tentar te estimular a fazer essas coisas. Talvez outra coisa, os seus amigos ou as pessoas ou a mídia ao redor vão te influenciar a se envolver talvez sexualmente. A se envolver sexualmente fora daquilo que é o padrão de Deus. E esse não é o alvo de Deus. Essa não é a vontade de Deus. E isso não é o que o padrão, a Bíblia fala. Talvez são influenciados a alimentar a mente com fantasias sexuais, que muitas das vezes estão aliados ao consumo de novelas, filmes com cenas imorais, seriados, bem como revistas pornográficas. E sem esquecer as imagens que muitas das vezes são compartilhadas nos meios de comunicação. E aí eu estou a falar do WhatsApp, estou a falar do Facebook, estou a falar do Instagram, estou a falar do Twitter, estou a falar de vários outros meios. Essas são práticas que estão fora do padrão de Deus. São práticas prejudiciais e pecaminosas. Mais uma vez, repito, estão fora daquilo que é o padrão de Deus, daquilo que Deus desenhou para nós. Em vez de nos ajudarem a trilhar em direção ao alvo de Deus, que é buscar desenvolver uma sexualidade santa e sadia, elas nos afastam. A prática da masturbação, o alimentar a nossa mente com práticas, com fantasias sexuais, com coisas imorais. Esse não é o alvo de Deus para nós. E a outra área que eu quero destacar também algumas coisas negativas é na área das amizades, a terceira área. Na área das amizades, nós percebemos primeiro que o alvo de Deus é que nós tenhamos amigos, relacionamentos que nos ajudem a aproximar, a cada vez mais chegar perto de quem Deus é, a cada vez mais desenvolver uma amizade, um relacionamento com Deus. As nossas amizades deveriam ser aquelas que nos ajudam a juntos caminharmos em direção à semelhança com Cristo. Mas não é o que muitas das vezes tem acontecido. O que muitas das vezes tem acontecido é que são chamados a provar drogas. Muitas das vezes o que tem acontecido é que os seus adolescentes são influenciados talvez a começar um namoro precoce, a começar a namorar ainda cedo. Talvez vocês como adolescentes são influenciados a testar a autoridade dos vossos pais. Deixa aquele velho, não ouve o que ele tem a dizer, o tempo dele já passou, agora é o meu tempo, vamos viver. Mas não é isso. Isso não é o que o padrão de Deus fala. Não é o que o padrão de Deus nos incentiva a fazer. Mas não só. Talvez são muitas das vezes influenciados a testar coisas. Essas coisas pode ser o sexo mesmo, pode ser testar a autoridade dos seus pais, como eu falei. Mas todas essas coisas são muitas das vezes influenciados a testarem elas porque não querem receber títulos, não querem ser chamados de matrecos. Se eu estou no meio dos meus amigos que eles fazem isso e eles olham para mim e veem que eu não faço, se eu quiser ser aceito por eles, eu tenho que fazer, né? Como são meus amigos, estão aqui ao meu redor, se eu quiser entrar nesse grupo, então eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso para mostrar a eles que eu não sou matreco. São coisas
que estão fora daquilo que é o padrão de Deus para nós. São coisas que são contrárias à vontade de Deus para nós. Vimos as coisas negativas tanto na área devocional, tanto na área sexual, assim como também na área das amizades. À luz da Bíblia, essas áreas deveriam estar em conformidade com o alvo de Deus para vocês, adolescentes. Com o alvo de Deus para nós, para todos nós. Essas coisas deveriam, todas elas, trilharem em direção ao alvo de Deus. Crescer em intimidade com Ele, buscar uma sexualidade santa e sadia e buscar amizades e relacionamentos que nos ajudam a aproximar mais do Senhor. E agora, quero destacar as mesmas áreas, as mesmas 3 áreas e mostrar o que deveria acontecer. Aquelas coisas negativas que nós destacamos na área devocional, como é que elas deveriam ser? Aquelas coisas negativas que nós destacamos na área sexual, na área das amizades, como é que elas deveriam ser? E primeiro, na área devocional, nós vimos que o alvo de Deus é nós crescermos em intimidade e comunhão com Ele. E coisas que nós podemos fazer para realmente nos ajudarem a alcançar esse padrão de Deus são algumas coisas como a prática das disciplinas espirituais. Quando eu falo da prática das disciplinas espirituais, eu estou a falar muitas das vezes da oração, estou a falar da leitura bíblica, estou a falar de você separar um tempo diário para um devocional diário. E um dos materiais que nós usamos para tal é o Diário de Oração Silenciosa, que é um momento onde nós separamos a cada dia que passa para estudar a palavra do Senhor, para orar e ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer. Talvez você não use esse material, mas decida usar um outro material. É bem-vindo, mas desde o momento que todos esses materiais, todas essas coisas nos levem de volta à Bíblia e nos levem realmente a alcançarmos o alvo de Deus para nós, que é crescer em intimidade e comunhão com Ele. É tirar um momento diário, estudar a Bíblia, procurar perceber e ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer. Afinal de contas, a Bíblia é o nosso padrão. Ela é que define a nossa conduta e deve definir a nossa conduta. Ela é a nossa regra de fé e prática. Talvez podemos buscar realmente desenvolver essa vida devocional. Podemos também partilhar a mensagem da salvação com os outros. O que nós ouvimos, se realmente vivemos, e isso é doce para nós, então podemos realmente levar isso até os outros, como fruto daquilo que é a minha intimidade, daquilo que é a minha comunhão, daquilo que é o meu relacionamento com Deus. Ao falar, eu também estarei a mostrar não só com as minhas palavras, mas também com o meu viver, que eu tenho buscado realmente alcançar o alvo de Deus nessa área devocional. E a segunda área é a área sexual. Vimos aquelas coisas negativas, a prática da masturbação, alimentar a nossa mente com fantasias sexuais. E, afinal de contas, como é que deveriam ser essas coisas? O que nós poderíamos desenvolver e procurar buscar nessa área que estão em conformidade com o padrão de Deus, com o alvo de Deus para nós? As nossas influências deveriam nos ajudar a buscar a proteção. Quando falo de proteção, não estou a falar de usar preservativo, não. Quando falo de proteção, estou a falar de buscar abster-se da imoralidade sexual. Estou a falar de buscar afastar-se de todas aquelas influências negativas, de todas aquelas práticas pecaminosas sexuais. Estou a falar de afastar-se de imagens com apelo sexual. Estou a falar de afastar-se de revistas pornográficas, de coisas dessa natureza. É buscar se proteger. É se abster até o casamento, provavelmente, se essa for a vontade de Deus. Mas não só, podemos buscar também a perseverança. Quando falo da perseverança, estou a falar de buscar guardar-se puro, mente e corpo, para o Senhor, ou provavelmente para o seu futuro cônjuge. Buscar a proteção, buscar a perseverança, mas não só, também buscar prestar contas.
talvez você é aquele que luta realmente com essas práticas negativas que eu mencionei aqui. Talvez você luta com a imoralidade sexual e precisa realmente de ajuda. Busque prestar contas. Busque ter uma prestação de contas com alguém mais velho, alguém maduro na fé. Alguém que professa a mesma fé e procura ajuda. Você também pode buscar desenvolver a paciência. Esperar em Deus. Esperar até o tempo certo. Você também pode buscar se preparar. Aproveitar as oportunidades de serviço que surgem. E nisso, nós também precisamos entender e precisamos perceber algo. No relacionamento com o sexo oposto, estabeleça limites, tanto físicos, assim como também emocionais. Busque evitar toques no corpo ou provocação com o sexo oposto. Estou a falar consigo, menino. Busque, evite ao máximo toque com o corpo feminino, com alguém do sexo oposto. Evite ficar a sós com uma rapariga em áreas isoladas. Não só, precisamos também ter o cuidado com o teor das nossas conversas. Cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós trocamos nas mensagens, quer pelos meios de comunicação, WhatsApp, Facebook. Essas coisas também vão revelar muito aquilo que nós somos. Vai revelar muito aquilo que está em nossos corações. Há um texto lá em 1 Tessalonicenses 4, 6 a 7 que diz o seguinte: neste assunto ninguém prejudica seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. A santidade em todas as áreas. Então estabeleça limites físicos e emocionais. Evite toques e provocações com a outra pessoa do sexo oposto, mas não só, ter o cuidado também com o teor das nossas conversas. Suas conversas, nesse caso. Mas não só, procure também desenvolver áreas importantes da sua vida. Nessa fase da adolescente, você tem muito que aprender, tem muita coisa que poderia aproveitar. Procure desenvolver áreas como a área espiritual, como falamos, a prática das disciplinas espirituais, a oração, a leitura bíblica, o devocional diário, a memorização de versículos. Procure desenvolver a área intelectual, procure desenvolver a área social, física. Na área física também você pode fazer o pacto de santidade, que é buscar se abster de toda a prática imoral, de toda coisa que te prejudica nessa área sexual. Buscar guardar-se puro em mente e corpo para o Senhor e provavelmente para o seu futuro cônjuge, como nós falamos. Mas também busque desenvolver áreas importantes como a área financeira, que é aprender a gerir o fundo que você tem ganhado agora. O pouco valor, a pouca coisa que você tem tido agora. É uma forma também de poder aprender agora a gerir para quem sabe para o futuro, ou futuro lar, ou mesmo para o futuro em várias outras áreas. Procure também desenvolver na área dos afazeres domésticos. Aprenda a cozinhar, aprenda a lavar louça, aprenda a fazer várias coisas. Isso faz parte também do seu preparo para a vida. Então, nessa área sexual, em vez de olharmos aquelas coisas negativas que nós falamos, a prática da masturbação, a alimentar a nossa mente com fantasias sexuais, em vez dessas coisas, vamos buscar a proteção, a paciência, a perseverança, a prestação de contas e também buscar evitar contato com o sexo oposto, evitar aquilo que nós conversamos, o conteúdo daquilo, zelarmos por isso. Mas não só, também desenvolver várias áreas da nossa vida. Isso irá contribuir para alcançarmos o alvo de Deus para as nossas vidas nessa área sexual. E o alvo de Deus para nós nessa área é desenvolver uma sexualidade santa e sadia. A terceira área é na área das amizades.
As nossas amizades deveriam ser marcadas pelo amor que consiste em edificar uns aos outros, exortar, encorajar, repreender. Tudo isso sendo feito com o propósito, com o objetivo de nos levar a se tornar cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus. Sem esquecer também a verdade bíblica de que as más companhias corrompem os bons costumes, como diz 1 Coríntios 15:33. Então, as nossas amizades, elas vão dizer muito daquilo que nós somos. Como diz um ditado, diga-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Então, lembre-se, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, as nossas amizades deveriam ser marcadas por aqueles que têm o mesmo plano de vida, o mesmo propósito, que é juntos caminharem até a semelhança com Cristo. Caminharem juntos e buscarem ser semelhante a Cristo. Buscarem se afastar da impureza e aproximar-se cada vez mais da santidade, olhando para Cristo Jesus, que é o nosso exemplo perfeito nisso. As vossas amizades também deveriam ser marcadas pelo amor a Deus, que é a base de todas as coisas. Pelo amor a Deus, que esse amor a Deus irá se manifestar em nós buscarmos ter uma intimidade diária com Ele e não só partilhar aquilo que nós temos aprendido com Ele, em Sua palavra, partilhar isso com os outros, levar isso até os outros. Também buscaremos desenvolver amizades que têm o mesmo propósito de vida. Há uma frase que diz o seguinte: tem amigos que façam o pecado ser visto como destrutivo e tolo, Deus ser visto como totalmente desejável, a graça de Deus em Cristo Jesus ser vista como única esperança e o Evangelho como única verdade. Então tem amigos que façam o pecado ser visto como aquilo que é destrutivo e Deus ser visto como o desejável, o supremo, o grandioso. A esperança em Cristo Jesus ser vista como aquela que é desejável e buscarmos se fortalecer na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O tipo de amizades que você escolhe irá afetar diretamente na sua vida, quer devocional, quer na sua vida sexual e em várias outras da sua vida. Diga-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Eu agora queria perguntar, em qual dessas 3 áreas você se identificou mais? Qual dessas 3 áreas te chamou mais atenção? Comente aí no seu grupo, o seu grupo de partilhar, o seu grupo de WhatsApp. Comente aí com o seu conselheiro, com os outros acampantes. Diga qual dessas 3 áreas te chamou mais atenção. Comente aí. Precisamos lembrar que o alvo de Deus para nós, em cada área, o alvo de Deus na área devocional é que vocês busquem uma intimidade e comunhão com Ele. O alvo de Deus na área sexual é que vocês busquem desenvolver uma sexualidade santa e sadia. O alvo de Deus na área das amizades é que as nossas amizades, que as vossas amizades, nos aproximem cada vez mais de Deus, nos levem a desejar cada vez mais a Deus. E agora, nas mesmas áreas, nas 3 áreas que eu destaquei, gostaria de vos mostrar alguns exemplos bíblicos. Na área devocional, mostrar-lhe um exemplo bíblico de pessoas que procuraram viver assim, procuraram desenvolver uma vida devocional, procuraram viver em santidade na área sexual, procuraram ter amizades que contribuem juntos para eles conhecerem cada vez mais a Deus e viver de acordo com a lei de Deus. Na área devocional, o exemplo que eu quero destacar aqui é o Daniel, que está lá no livro de Daniel, onde nos fala que Daniel era alguém que 3 vezes ao dia ele orava, 3 vezes ao dia ele buscava o Senhor, ele buscava estudar a lei do Senhor, ele buscava
conversar com o Senhor, buscava ouvir a sua palavra. Daniel é um exemplo nessa área devocional de alguém que realmente queria alcançar o alvo que nós falamos aqui, quer crescer em intimidade e em comunhão com Deus, quer crescer no seu relacionamento com o Senhor. Daniel, ele buscava obedecer à lei de Deus. E na área sexual, nós temos um exemplo também muito interessante, que é o José do Egito, revelado lá em Gênesis 39, 1 até versículo 14, assim. Então, temos esse exemplo desse jovem que foi assediado pela sua patroa neste caso, tentou assediar o José, mas veja uma coisa que aconteceu. O temor de José pelo Senhor, mas não só o respeito que ele tinha também pelo seu patrão, fizeram com que ele reagisse e adotasse uma postura. A Bíblia fala que José fugiu. Exatamente, fugiu mesmo. E creio que se isso tivesse acontecido nos nossos dias, ouvir que o jovem X, num acontecimento X com uma mulher, ele fugiu. Talvez teria recebido alguns títulos. Talvez diriam que é matreco, não é? Talvez diriam que é banana, como dizem. Talvez diriam que é pastor. Ou outros títulos que vocês conhecem certamente. Mas José lembrou do seu relacionamento, da sua intimidade com Deus. Lembrou da lei, do padrão de Deus. Ele se posicionou diante disso. A Bíblia em 2 Timóteo 2:22 diz o seguinte: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles cujos de coração puro invocam o Senhor. Ele diz: fujam dos desejos malignos da juventude. E com aqueles que de coração puro buscam o Senhor, aqueles que de coração puro invocam o Senhor, então com esses vamos juntos caminhar em direção à semelhança com Cristo. Podemos ser chamados de matrecos, mas preservando aquilo que nós cremos, preservando aquilo que é o padrão de Deus, a lei de Deus. E agora eu pergunto, o que você prefere? Ser chamado de matreco com Jesus ou não ser chamado de matreco e ser aplaudido sem Jesus? O que você prefere? Ser chamado de matreco com Jesus ou não ser chamado de matreco e ser aplaudido sem Jesus? Reflita aí. Na outra área, na área das amizades, nessa área também temos os três amigos de Daniel, grandes exemplos. Mesaque, Sadraque e Abednego. São pessoas que, diante da pressão que eles tinham ao redor, Daniel 3 vai nos falar isso, o capítulo todo basicamente, vai dizer que o rei Nabucodonosor mandou erguer uma estátua para que todos, ao som da trombeta, se ajoelhassem diante daquela estátua. Mas veja a atitude desses três amigos de Daniel. Eles, quando tocou a trombeta, eles não se ajoelharam diante daquela estátua, porque eles sabiam que o único Deus verdadeiro, o único Deus que merece toda honra, toda glória, todo louvor, é o Deus revelado nas Escrituras. E eles mantiveram firmes, eles não baixaram a guarda, eles continuaram firmes, defendendo aquilo que eles criam e mantiveram sua integridade pura, porque eles sabiam que mais vale ser chicoteado, mais vale ser humilhado com Jesus do que ser aplaudido sem Jesus. Esses amigos são um exemplo nessa área das amizades. Pessoas que juntos conheciam o que criam, juntos procuravam buscar uma intimidade com o Senhor. Que exemplos? Exemplos que nós temos na Bíblia, o exemplo de Daniel, o exemplo de José, o exemplo desses três amigos de Daniel. E espero que o temor e o amor que esses exemplos tinham por Deus possa nos inspirar também
a buscar seguir o mesmo caminho. Mas acima de tudo isso, nós temos um exemplo perfeito, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Temos um exemplo perfeito do que nós devemos nos empenhar para ser. E esse exemplo é Cristo Jesus. Esse exemplo, temos o auxílio presente nele em todos os momentos. Nós podemos correr até ele, nós podemos abraçar ele, podemos procurar firmar-se nele. Nesses exemplos que nós destacamos aqui, qual deles te chamou mais atenção? Com qual deles você mais se identificou? Comente aí no seu grupo mais uma vez. Fala qual desses exemplos te chamou mais atenção. E para terminar, devemos lembrar que o alvo de Deus para nós é ver adolescentes comprometidos com Ele e influenciadores. Adolescentes que são exemplos para os outros. Adolescentes que vivem e também influenciam os outros. São exemplos. E a pergunta talvez seria, exemplos em que áreas? E um texto nos ajuda lá em 1 Timóteo 4,12. Diz assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, esse ser exemplo na palavra, no falar, é ser exemplo no procedimento, no viver diário, é ser exemplo no amor. Amar ao Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, com toda a sua inclinação, nos amarmos o Senhor. Mas não só na fé, crer na verdade bíblica, constantemente depender do Senhor. Mas não só na pureza também. E é basicamente essas áreas que nós falamos, que é ser exemplo na área devocional, é ser exemplo na área das amizades, buscar pessoas que vão junto comigo caminhar em direção à semelhança com o Senhor. É ser exemplo. Talvez a sua pergunta agora é: Ximena, eu tenho percebido agora, estou a ouvir que parece que algumas coisas não estão tão bem na minha vida. Parece que algumas amizades não estão tão boas. Parece que algumas práticas na área sexual não estão tão boas. O que fazer? O que fazer? O que aplicar? O que procurar buscar para realmente me ajudar a influenciar os outros? Onde que eu busco essa força? Primeiro, você precisa reconhecer a sua necessidade por Cristo. Porque todos nós precisamos desesperadamente do Senhor Jesus em nossos corações e em nossas vidas. Precisamos de Jesus. Creia nele, vá até ele, se fortaleça nele. Você não irá conseguir alcançar o alvo de Deus para a sua vida se você não tiver crido no Senhor Jesus Cristo. Se você não tiver parado para procurar perceber o que isso tem a ver consigo e crer no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor suficiente e único Salvador. Precisamos desesperadamente do Senhor. Mas talvez você já creu no Senhor Jesus Cristo. E a você que creu, busque forças nele. Hebreus 4,16 vai dizer assim: aproxime-se do trono da graça com toda a confiança, a fim de receber misericórdia e encontrar graça que te ajude no momento da necessidade. Aproxime-se do trono da graça, aproxime-se do Senhor Jesus Cristo, e nele você terá auxílio presente em todos os momentos, no momento da necessidade, como fala esse texto. E assim, nós poderemos substituir todas as práticas negativas e abraçar as práticas positivas que nós vimos à luz da Escritura. Na área devocional, na área das amizades e na área sexual. E eu fico por aqui. Até a próxima. Muito bom. Espero que você tenha aprendido bastante. E agora o desafio é não só viver isso, mas partilhar com outros também. Partilha com os teus amigos o conteúdo dessa sessão especial que tivemos aqui. Não só ela, mas o conteúdo de todo o acampamento está online e você pode partilhar com outros também, tá bom? Deus te abençoe,
Até a próxima oportunidade. Valeu!